Quando era menino. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, em especial vocês jovens, preciosos que estão me ouvindo agora. Que alegria imensa podermos estar juntos mais uma vez, aprendendo da palavra de Deus e deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração. É maravilhoso começar o dia ou até mesmo parar um momento na correria da vida para ouvir a voz do Senhor e permitir que Ele molde o nosso caráter. Oremos para darmos início ao nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante da Tua presença. Pedimos que a Tua graça nos envolva, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra. Repreende toda distração e ajuda-nos a ouvir a Tua voz com clareza. Fala conosco, Senhor, de forma simples, mas profunda, e transforma as nossas vidas. Nós oramos crendo na vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe dos jovens está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glórias a Deus por esta palavra. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Coríntios, está tratando sobre o amor como dom supremo. Ele apresenta um contraste entre a imaturidade e a maturidade espiritual. Ao dizer, quando eu era menino, Paulo está mostrando que existe um tempo de crescimento, mas que chega o momento de deixar as coisas da infância e assumir uma postura adulta, madura, responsável. Ele não fala apenas de idade física, mas principalmente de maturidade espiritual e emocional. Queridos jovens, esse versículo é um chamado para a reflexão sobre a transição que todos nós passamos, a saída da infância para a vida adulta. Mas além da mudança natural, Paulo está nos levando a pensar no crescimento espiritual. Quando somos novos na fé, ainda somos como crianças. Precisamos aprender, precisamos ser guiados. Muitas vezes tropeçamos em coisas simples. Mas à medida que o Espírito Santo vai nos moldando, ele espera que deixemos de lado certas atitudes, palavras, sentimentos de criança e passemos a viver de forma madura diante de Deus. Paulo usa 3 exemplos. Falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Ou seja, nossas palavras, nossos sentimentos e nossos pensamentos precisam ser transformados à medida que amadurecemos. O falar de um menino é limitado, o sentir de um menino é imaturo e o pensar de um menino é restrito. Mas quando a maturidade chega, nossas palavras se tornam responsáveis, nossos sentimentos mais equilibrados e os nossos pensamentos mais profundos. Esse amadurecimento é obra do Espírito Santo em nós. Ele é quem nos ajuda a vencer a fase da imaturidade espiritual. Agora pensemos juntos. Quantas vezes, como jovens, agimos de forma precipitada? Uma palavra mal colocada em uma rede social, uma discussão desnecessária, uma atitude impensada, pode gerar consequências grandes. Isso é agir como um menino. Talvez você já tenha dito algo sem pensar e depois se arrependeu. Talvez tenha sentido inveja, ciúme ou mágoas por coisas pequenas.
Hoje é natural da fase da juventude, mas a palavra nos chama para amadurecer, para deixar essas coisas de lado e assumir uma postura de responsabilidade no reino de Deus. Na escola, na faculdade, no trabalho, você é constantemente testado. O mundo quer te empurrar para atitudes infantis, mas o Espírito Santo te chama para viver em santidade e maturidade. Enquanto muitos estão preocupados apenas com diversão, com aparência, com status, o Senhor chama você, jovem, para ser um referencial, um exemplo de maturidade espiritual. Ser jovem não é desculpa para viver de forma imatura. Pelo contrário, Paulo diz ao jovem Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver alguns exemplos aqui do cotidiano. Quando você escolhe perdoar, ao invés de guardar um rancor, você está deixando as coisas de menino. Quando você prefere estudar, trabalhar, se esforçar, ao invés de buscar atalhos fáceis, você está deixando as coisas de menino. Quando você assume um compromisso com Deus em oração, leitura da Bíblia e vida de santidade, você está mostrando maturidade espiritual. Jovem, eu te pergunto hoje, você tem vivido ainda como um menino ou tem buscado amadurecer em Cristo? Será que as suas palavras refletem maturidade ou infantilidade? Será que os seus sentimentos são guiados pelo Espírito ou pelas emoções descontroladas? Será que os seus pensamentos estão firmados na palavra ou estão presos a coisas passageiras? O Espírito Santo te chama hoje para crescer, para avançar, para deixar para trás aquilo que não condiz mais com a nova vida que Cristo te deu. Não é fácil, eu sei. Requer renúncia, requer decisão, requer disciplina, mas é nesse processo que Deus vai te preparando para coisas maiores. Deus não chama meninos para grandes batalhas, Ele chama guerreiros maduros. Mas para ser guerreiro, é preciso deixar as coisas de menino. Eu quero te convidar agora a entregar diante de Deus tudo aquilo que ainda tem sido infantil em sua vida espiritual. Entregue suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos. Peça para o Senhor te amadurecer, te fortalecer, te preparar para o propósito que Ele tem para você. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos confronta e nos chama à maturidade. Pedimos agora que o teu Espírito Santo trabalhe em cada jovem que está ouvindo esta mensagem. Ajuda-nos a deixar as coisas de menino, a abandonar as atitudes infantis, a crescer na fé, na santidade, no amor. Senhor, dá-nos domínio sobre as palavras, equilíbrio sobre os sentimentos e sabedoria nos pensamentos. Guarda cada jovem das más influências, fortalece-os diante das tentações, prepara-os para serem instrumentos usados por ti. Abençoa as famílias, abençoe os estudos, abençoa os relacionamentos, abençoa os sonhos e os projetos, que a tua presença seja o centro de tudo. Eu declaro sobre cada vida a bênção do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus. Meus queridos jovens, que alegria foi compartilhar essa palavra com vocês.
Que cada um de nós possa assumir a maturidade espiritual que o Senhor deseja. Lembre-se, quando éramos meninos, agíamos como meninos, mas agora o Senhor nos chama a ser maduros, fortes e firmes na fé. Não perca os próximos devocionais dessa série, porque Deus continuará falando conosco de maneira poderosa. Que o Senhor te abençoe grandemente e até a nossa próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.